Convido o presbítero Ricardo Mazzini para vir até o púlpito. Ricardo Mazzini foi embora de rancharia, mas nós não largamos dele não, né? Estamos sempre trazendo ele novamente para que ele não esqueça da gente, né, Ricardo? E estamos sempre convidando. Sabemos que ele tem muitas tarefas lá na igreja, no colégio, é presidente do colégio presbiteriano lá em Presidente Prudente. E nós nos alegramos com a sua presença aqui, irmão. Uma alegria tê-lo conosco. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente nesta noite. Vamos orar pelo nosso irmão. Estenda uma das suas mãos em direção ao presbítero Ricardo Mazzini. Vamos orar. Ó Deus, nós ainda estamos na Tua presença, ó Deus, e clamamos agora que o Senhor tome o Teu servo em Tuas mãos, ó Deus, usando, ó Pai, para a transmissão da Tua palavra nesta noite a todos a que ouvirem, nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que o Teu Santo Espírito possa estar dirigindo cada palavra, ó Deus, cada leitura bíblica, e esteja, Senhor, trabalhando nas nossas mentes e nos nossos corações, para que nós possamos ouvir, aprender e meditar nelas. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Obrigado. Graça e paz, boa noite, queridos, amém. É sempre uma alegria para a gente estar aqui, né, Ozi? A gente fica muito feliz. Cidade que nós vivemos aqui, congregamos com vocês 4 anos, foram 4 felizes, abençoados anos, né, e sempre marcou muito a nossa família. Sou eu, a Ozi, a Osimar, né, e meus 2 filhos que não puderam vir, o Rafael e o Ricardo Júnior. E é sempre realmente uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá? Nós que agradecemos a oportunidade. Queridos, vamos compartilhar então a palavra de Deus. Peço que vocês abram suas Bíblias, no texto do Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12. João, nós vamos ler do versículo 20 até o 26. João, capítulo 12, do versículo 20 ao 26. Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém. Amém. Já foi orado aqui, né, 2 vezes e agradecido, e louvado seja Deus que nos dá a sua palavra, para que possamos estudar, aprender, e acima de tudo, praticar, praticar. A gente estava louvando, cantando, e eu vendo as letras, tem hora que eu penso assim, será que a gente tem juízo para cantar essa letra? A gente fala, será, Senhor, tem que ser ousado, né, para cantar algumas letras, e como a gente cantou aqui, principalmente dos 2 últimos cânticos, né? Dizendo que a gente quer entregar nossa vida na mão de Deus, que a gente quer ser usado por Ele, né? E aí vai. E é realmente o que nós vamos meditar um pouco hoje, segundo a palavra de Deus, e que o Espírito Santo confirme e fale ao nosso coração, é um pouco de um assunto que é uma palavra que a gente não gosta, lógico, né? É a respeito de morte. Mas na verdade, o tema da nossa mensagem é morrer para viver, né? Não é a morte pela morte, mas morrer
para viver. E a gente vai falar, né, como a irmã que orou aqui no finalzinho da oração dela, a respeito de ser discípulo de Jesus. O que significa ser discípulo de Jesus? Qual é o papel de um discípulo de Jesus? E o que implica ser esse discípulo? Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele compreende que a morte para si mesmo é o único caminho para produzir fruto. Servir a Cristo e desfrutar da vida eterna. O discípulo verdadeiro de Jesus, ele entende isso, que morrer para si mesmo é algo para que ele possa frutificar, para que ele, como uma árvore, como uma semente, que o texto que nós lemos aqui, morre, e nós vamos falar um pouquinho, é esse sentido da meditação e a palavra de hoje. Irmãos, a gente vive numa época onde tudo vira em torno do eu, eu tenho que ser feliz, eu preciso crescer, eu tenho que progredir, às vezes não medindo esforços, às vezes tendo que passar até por cima de algumas pessoas. O eu é a mais importante. Eu tenho que ser feliz, custe o que custar. É isso que o mundo nos ensina, não é verdade? O mundo nos ensina isso. O que importa é a minha felicidade, Eu não caso para fazer a outra pessoa feliz, eu caso para eu ser feliz. Então, eu tenho uma amizade não porque eu amo aquela pessoa, porque eu quero o bem dela, mas porque eu tenho algum interesse para me beneficiar. Isso é o que o mundo ensina, o contrário do que a palavra de Deus ensina. Então, nós vamos ver, e hoje, nesse mundo cheio de coisas que a gente não entende, ou até entende, sabe por quê? O mundo jaz no maligno, e a gente vê que o Evangelho vai contra esse pensamento. E o Evangelho é cheio de paradoxos, é cheio de coisas que parecem opostas, estranhas, para o mundo. Exemplos, Quem perder a vida por amor de Cristo a encontrará. Como é isso? Eu vou perder minha vida, eu vou deixar de viver a minha vida para encontrar Cristo? Como funciona isso? Para nós, talvez isso seja muito normal, muito claro, talvez comum até, a gente ouve falar isso sempre. Mas uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, talvez ela não entenda. Como assim eu vou abrir mão das minhas coisas, abrir mão do meu jeito de viver, abrir mão de ir em alguns lugares que eu vou, talvez, ou fazer algumas outras coisas por amor a Cristo? Isso não faz sentido. Outro paradoxo é, o maior é aquele que serve. Como assim o maior é aquele que serve? O maior não é o presidente da empresa? O presidente da empresa não vai servir cafezinho, o presidente da empresa não vai limpar a mesa, Então, o conceito que nós temos de mundo é que o mais importante é o que menos serve. Estou falando errado ou não? É isso, não é? Então, o mais importante é o que menos serve, mas o que Jesus veio nos ensinar é o oposto. O mais importante é aquele que serve. Sem entrar aqui no campo da política, que eu não sou louco para isso, mas quando a gente pega, meus irmãos, os cargos políticos, e eles esquecem que na verdade eles são servidores do povo, e a gente tem que fazê-los aprender, ou relembrar disso, que eles são servidores do povo, seja servidor federal, municipal, estadual, eles são eleitos para servir. E nós, como pessoas, o público, os cidadãos e cidadãs, nós temos que cobrar isso deles, que eles estão lá para servir, eles são até remunerados para isso. Não é um trabalho filantrópico, Não é, Ismael? Parece que ganha, se eu não me engano, ganha, não ganha? E ganha, não ganha pouco, Não ganha pouco, não. Vereador ganha, prefeito ganha, deputado estadual, federal e assim por diante, todos esses ganham, E além dos penduricalhos famosos, Então nós temos que aprender a cobrá-los, que eles são servidores, Mas não é esse tipo de servidor que Jesus veio falar. Jesus veio falar do servidor que serve por amor, e que muitas e muitas vezes não vai ganhar nada em troca. Não espere. Quando você serve a Cristo, você vai fazer coisas, e se você espera receber algo em troca, o seu ou o meu sentimento está errado, precisa ser revisto. Se eu faço coisas esperando mérito ou reconhecimento, é assim, como toca bonito a equipe de louvor, tal. É lógico, que é gostoso receber um elogio, mas não faz por isso, A gente não faz por isso, faz porque está aqui para servir a Deus,
né? Então, se a gente tem esse sentimento, a gente tem que servir de uma maneira espontânea, em gratidão a Deus, né? Pelo que Ele fez por nós. Outro texto que parece um paradoxo, né? Quando sou fraco é que sou forte, né? Paulo falou isso lá em 2 Coríntios. Que loucura é essa? Quando sou fraco é que sou forte? Mas nós vamos ver um pouco mais sobre isso, né? E outro também, Paulo diz também, o que era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. O que eu tinha por lucro, o que eu achava que era vantagem, eu ser formado nas melhores escolas da época, eu ter um cargo importante, ser judeu raiz, né, da raiz da linhagem do melhor do judaísmo, né, ser um filho de um político importante, ser filho de qualquer pessoa mais importante que possa ser, família tradicional e rancharia, né, que tem várias famílias, né, tradicionais, né, e assim, então isso daí é algo que são princípios deste mundo, né, mas a gente vê, na verdade, que Paulo fala que ele conhecia, e ele sabia muito bem o que significava padecer por Cristo. Quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes apedrejado, né, jogado praticamente do muro, picado por cobras. Ele tem o texto lá, né, que fala, não me lembro agora se é Romanos, Coríntios, quantas vezes ele foi o mar, naufrágios, e dores e problemas e lutas, mas o que ele disse? Bem sei em quem eu tenho crido. Bem sei em quem eu tenho crido. Essa é a vida de um discípulo de Jesus Cristo. Ele sabe em quem ele tem crido, né? E assim por diante. Então a lógica do reino, ela é diferente da lógica do mundo, tá? Então, meus irmãos, o texto que a gente leu aí, e voltem os seus olhos de novo para o texto, de João capítulo 12, né? Fala que alguns entre subir para adorar durante a festa, havia alguns gregos, né, eram gentios, não eram judeus, foram atrás de Jesus, estavam curiosos, ou queriam conhecer Jesus e falar com Jesus, e aí Filipe, né, levou eles até André, e levaram lá para onde Jesus estava, só que Jesus estava ensinando, e Jesus não parou para dar, vamos dizer assim, aquela atenção exclusiva para eles, não dava, mas eles ouviram o que Jesus disse, junto com os demais discípulos e com o povo, eles ouviram o que Jesus disse, e aí Jesus começa então a falar, Jesus fala o seguinte, é chegada a hora, versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aqui o primeiro conceito é de que a morte é o caminho da frutificação. Esse símbolo que Jesus traz, irmãos, de uma semente, e todo mundo conhece vários tipos de semente. O que é semente? O que tem que acontecer com uma semente para ela poder brotar, se transformar numa árvore e dar frutos? Ela precisa o quê? Ser enterrada. Ser enterrada. Captou? Né? Enterrado significa que vai morrer. Aquela semente não vai existir mais. Só que ela vai se transformar. É da morte para a vida. E irmãos, a gente aqui, nós tivemos perdas, né? Do nosso irmão querido recente. Outras perdas. Mas esses irmãos queridos, nós sabemos onde eles estão. Eu já contei o meu testemunho aqui para vocês, que eu era uma pessoa que tinha medo da morte. Eu era um adolescente que tinha muito medo de morrer. Eu já falei aqui, não sei, quem lembra, né? Que eu tinha medo de manga com leite, que morria, lembra que eu falei isso aí? Manga com leite ia morrer, se eu comesse manga com leite, né? Se eu comesse e fosse para a piscina, tinha uma piscina que era do lado da minha casa, doido para ir nadar todo dia, né? E a minha mãe não deixava, falava, não filho, 2 horas, 3 horas depois de comer que você pode ir. Os outros moleques iam com meia hora, mas eu só com 3 horas, meu estômago era mais lento que o dos outros. Não sabia disso. Mas aí o que acontece? Eu tinha que obedecer minha mãe e esperar para ir, porque senão o que ia acontecer? Ia morrer, né? Minha mãe tudo ia morrer, meu Deus, colocou medo na gente, hein, Maio? Colocou medo. Mas o que acontece? Pela graça bondosa de Deus, então eu tinha medo de morrer, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Mas um belo dia, Jesus entrou na minha vida e transformou a minha história. E me mostrou que a morte é apenas
um passar de fase, digamos assim, né? É uma porta de entrada para o céu, desde que aquele que morrer tenha convicção que Cristo Jesus é seu Senhor e Salvador. Amém, queridos? Se você tem convicção que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz por sua causa, todo aquele que crê já está salvo. Quem não crê está condenado. Se eu creio, então não é porque eu sou bonzinho que eu estou salvo, porque eu sou bonito, porque eu sou isso, aquilo, porque eu faço boas obras. Não, é porque eu creio, e Jesus me diz que todo aquele que crê já está salvo. Então, pela graça dele, eu estou salvo. Então, a partir daquele dia, lá em Panorama, na beira do rio, lá depois de Dracena, né, um pastor muito querido fez um apelo, e Jesus Cristo entrou na minha vida. A partir daquele dia, meus irmãos, eu não tive medo mais da morte, com apenas 16 anos de idade. Porque essa certeza impactou a minha vida, essa convicção de que Jesus Cristo me transformaria e que que eu era salvo. Eu até, claro que eu não ia ficar abusando, né? Mas assim, já não tinha mais aquele pânico de morrer, porque eu sabia que se mesmo que eu morresse, para onde que eu iria? E Jesus nos convida, enquanto nós estamos aqui nessa vida, viver uma vida que seja uma vida frutífera, e dê muitos frutos. Mateus 28, no final do capítulo, lá na grande comissão que todos conhecem, né, fala aqui o quê? Que a nossa missão é de ir e fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Porém, a morte é o caminho para essa frutificação. É isso que o grão de trigo passa a nos ensinar, que ele morrendo como semente, passa a se transformar em uma planta que vai dar fruto, e esse fruto faz o que com a gente? Ele é o quê? Alimento. Ele é alimento para nós. E é essa a nossa função aqui, alimentar a vida de outras pessoas com Jesus. Que ele diz que eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo, Ele é o pão que sacia toda a sede. E Ele é a água também, né? Que Ele diz que vai saciar toda a sede, Ele é o pão que sacia toda a fome. E, irmãos, um segundo lugar, a morte. Então eu falei que a morte é o caminho da frutificação. Em segundo lugar, a morte é o caminho do verdadeiro discipulado. João capítulo 12, versículo 25 fala: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O discipulado envolve renúncia. Eu digo sempre, porque eu aprendi assim, a palavra diz, a salvação, ela é de graça, é presente, é de graça, mas a vida com Cristo tem um preço. A Bíblia diz isso. E Jesus diz isso lá em Lucas, capítulo 9, ele diz isso, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso daí, tá? O versículo 25, então fala, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia, não é que odeia, mas aquele, no sentido de que a sua vida não é sua prioridade mais, a sua vida não está em primeiro lugar, mas Cristo está em primeiro lugar na sua vida. Irmãos, eu sei que a gente ouve isso tanto, a gente sabe disso, decor e salteado, como dizia minha avó, né? Decor e salteado, mas isso tem sido verdade na nossa vida, ou é apenas um conhecimento, uma questão intelectual? Ou é apenas um aprendizado que eu tenho, mas como que está a prática? Cristo tem sido prioridade? O Ismael falou aqui, comentou, irmãos, assim, que eu tenho várias coisas lá imprudente, assim, faço várias coisas, para a glória de Deus que a gente faz, não é para nossa, óbvio, né? Mas realmente, de fato, a gente tem alguns cargos. Eu era secretário do conselho, aí eu passei a bola, mas fiquei segundo secretário. Então a gente passa a bola, mas fica com um pedacinho do cordão, né? Estou como presidente do Colégio Presbiteriano, né? É um trabalho que para as pessoas de fora da igreja eu falo que é voluntariado, mas para a pessoa da igreja eu falo que é chamado. Sabe por quê, irmãos? Outra coisa que Deus me ensinou. Quem sabe me falar algum versículo que Deus fala assim, chamo vós, meu filho, para ser um voluntário na igreja. Tem esse versículo? Eu procurei, pesquisei no Google, no site GPT, na chave bíblica, não achei. Vinde, sede voluntário na igreja. Tem? Sede voluntário do louvor, sede voluntário para ser diácono. Tem? Não. Eu achei sim,
tende um coração voluntarioso. Isso tem na Bíblia. Coração voluntarioso. Aquela pessoa que está sempre pronta para ajudar, aquela pessoa que tem um coração disposto a fazer alguma coisa para o bem, para o próximo, que ama as pessoas. Coração voluntarioso é isso. Agora, o que eu sei que tem na Bíblia é o quê? Jesus, ele tem para nós o quê? Um chamado. Então você, nós não somos chamados para ser voluntários na igreja, no reino de Deus. Nós não somos voluntários para pregar o evangelho. Nós não somos voluntários para fazer discípulos. Nós somos chamados. E tem diferença, não tem? Tem diferença, irmãos. Nós somos chamados. É uma ordem do Senhor Jesus. É uma convocação. Não é um pedido de por favor. E quando a gente vem e faz qualquer coisa na igreja, para o reino de Deus, eu não estou fazendo favor para Deus. Aí você fala, amém ou misericórdia? Você que sabe. Misericórdia. Porque às vezes a gente acha que está fazendo favor para Deus. Perdão, Senhor. Perdão de mim. Perdão do pobre coitado que eu sou, quando eu acho que eu estou fazendo favor para Deus. E brincando de ser crente. Entendeu? Às vezes a gente pensa que está fazendo favor para Deus vindo na igreja. Dando dízimo. Eu vou dar o dízimo porque, né? Se eu não der o dízimo, né? Como que vai ser da igreja? Como é que vai ser? Ou eu vou lá na igreja para tocar, que se eu não for tocar, ninguém vai tocar. Ou eu vou lá na igreja porque precisam de mim. Amém. Precisa sim. Porque Deus te chamou. Não é para você ser voluntário. Irmãos, eu falo isso com muito temor. Uma vez eu falei isso para um presbítero lá na nossa igreja. Nós temos que tomar cuidado. Nossa igreja lá em Presidente Prudente já é uma igreja relativamente grande. E eu sou das antigas, né? Cadê o Renatão, os irmãos? Eu sou um pouco das antigas já. Então, assim, eu sou de uma época que tudo era... A gente fazia, a equipe de louvor, as irmãs limpavam a igreja, os irmãos faziam as obras que tinha que fazer, consertar. Todo mundo punha a mão na massa. Mas em igrejas maiores hoje em dia, parece que daqui a pouco tem que pagar para alguém tocar no louvor, tem que pagar para alguém, daqui a pouco dar aula na escola dominical, vai ter que... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Cadê o chamado? Cadê o serviço? Isso preocupa. Cadê o discipulado, o discípulo de Jesus? Não é só na igreja e fora, mas quando eu falo igreja é reino de Deus, tá? Quando eu falar igreja, entenda reino de Deus. Não entenda esse prédio, não entenda vir servir aqui. Reino de Deus, é aqui, é fora e é todo dia, né? É isso que Jesus nos pede. Ele nos chama para uma missão, e de fazer discípulos. Ele nos chama, né, e dizendo que você vai perder a sua vida, naquele sentido de que você amava de repente fazer tal coisa, mas o Espírito Santo vai te tocar que não é mais essa a sua prioridade. O Espírito Santo, se está em você, ele vai te tocar. Ele toca 1, 2, 5, 10, 20 vezes. Só que aí o que acontece? Se você responde, amém. Se você não responde, ele vai se esfriando. A chama não apaga, mas fica fraquinha. A chama do Espírito Santo vai ficando fraquinha, né? Mas o que Deus está nos dizendo, que a morte, no sentido de deixar o velho homem, deixar velhas práticas, porque ser cristão não é a religião do não pode. Pelo contrário, né? O que a Bíblia diz para nós? Tudo é lícito, mas tudo convém? Não. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tomar a cruz, meus irmãos, significa morrer diariamente para o meu ego. Quando Jesus fala de tomar a cruz, ele fala sobre isso. Deixa marcado o texto que estamos de João, e volta um pouquinho sua Bíblia, em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Lucas 9, 23 e 24. Aqui. Diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Venha a mim dia após dia. Conclusão: ser discípulo de Jesus é coisa que eu faço só uma vez por semana? Não. É dia a dia. O discipulado é todo dia. Ser discípulo de Jesus é ser igual a Jesus. Ser discípulo de Jesus é fazer o que Jesus fazia. Ser discípulo de Jesus é pensar o que o mestre faria nessa situação. Como eu vou saber se eu não tiver leitura da palavra, prática e oração? Se eu não venho à escola dominical, não estudo, não vou aos cultos da palavra, não pego a Bíblia na minha casa e leio? Como eu vou saber o que Jesus vai me ensinar se eu não estiver praticando? Então, se eu sei, a partir do momento que eu sei, eu ouço a palavra, eu aprendi, Jesus entrou na minha vida, o Espírito Santo está em mim, me capacitando, eu sei disso, então eu posso agir como discípulo de Jesus, mas tem que tomar a sua cruz e segui-lo, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então a morte é o caminho também para servir a Cristo. Nós vemos e sabemos disso. Algumas atitudes nossas, às vezes, vou dar um exemplo qualquer. Eu amo, às vezes, série, né? Eu não, mas ilustrando. Amo série. Às vezes como que o pessoal fala que faz com série quando assiste tudo de uma vez? Maratonar. Tem gente que maratona a série. Para maratonar uma série, vão quantas horas? Dependendo varia, né? Mas no mínimo uma série, vamos pegar uma pequenininha, 8 capítulos, 50 minutos, 1 hora, 8 horas, né? Para maratonar uma série, certo? 8 horas. A gente ficou 8 horas lendo a Bíblia? Alguém já ficou 8 horas lendo a Bíblia? Eu nunca fiquei. Mas 8 horas também maratonando série, também não fiquei. Mais 4 horas na frente da TV eu já fiquei, assistindo jogo de futebol, ou um atrás do outro na Copa, né, Uzi? Às vezes já fiquei, confesso. 4 horas lendo a Bíblia eu já fiquei? Não fiquei. Não fiquei. Mas por que eu digo isso? Não vamos ser exagerados, né? Mas, pelo menos, um discípulo de Jesus tem que ler a palavra, tem que ter a sua devocional. Um discípulo de Jesus tem que estar em comunhão com Ele. Que seja 15, 20 minutos por dia. Ler. E, gente, para ler um capítulo da Bíblia, geralmente 5 a 7 minutos, dependendo do tamanho do capítulo. Mais 5 minutinhos de oração e um louvor, pronto, você fez uma devocional ali em 15 minutos pelo menos. E orando pelo povo, e orando pela sua vida, e orando pela sua família. Isso é algo que Deus... Isso é disciplina espiritual, isso é uma atitude de um discípulo de Jesus, tá? Porque Jesus nos chama para ser discípulo dele, né? Como a gente está vendo aqui. E a gente que vê que o morrer, toma a sua cruz e siga-me, implica nas decisões do dia a dia nosso. Implica nas decisões que eu tomo dia a dia. Se eu vou seguir a minha carne, ou eu vou seguir o que Cristo quer para mim. E essa decisão é sua, é minha, todos os dias. Indo para o final, meus irmãos. E a morte é um caminho para a vida eterna. Volta lá para João, que nós lemos, 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus nos chama para servir como um discípulo dele. Jesus nos chama para que sejamos imagem e semelhança também dele. Assim como para falar como Paulo já falou. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ousado, né? Paulo é um homem ousado. Mas sabia que eu e você podemos também ser ousados para falar isso? Devemos ser ousados. Sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Irmãos e irmãs, Deus nos chama, portanto, assim como um grão de trigo, para morrer, não no sentido de que é uma morte como uma transição, morte como um passar de fase, né? Quem os jovens, os adolescentes lá, de videogame, né? Vocês conhecem bem videogame, né? Passar de fase, tem uma hora que a gente tem que passar de fase. E nós vamos passar da fase
louvado seja Deus, em matar o velho homem e nascer um novo homem, né? Os meus filhos lá, que gostavam, hoje estão maiores, nem liga tanto, né? Nós temos que os jovens, sabe lá, tem que digievoluir, né, Vini, né, Pedro? Tem que digievoluir, né? Eles sabem o que eu estou falando, é evolução, quer dizer, muda. Mas muda no sentido de que morreu, o velho homem já morreu. Esse já morreu, agora Cristo vive em mim. Agora Cristo vive em mim. É uma fase e não tem volta. Não volta mais de fase, viu, filho? Volta mais de fase não, tá? Uma vez que passou a fase, está passada. E é Cristo que vive em mim. Irmãos, o que Deus quer falar para nós essa noite, e está falando aqui, e Ele tem falado muito comigo isso aqui, e a gente está ouvindo isso aqui agora, eu não sei o que vocês têm estudado, mas a gente já está há pelo menos 3 meses na escola dominical, falando sobre discipulado. Nós estamos lá com o pastor Paulo Emílio, né, que chegou esse ano lá, e Deus trouxe uma mensagem para ele, da necessidade da igreja ser uma igreja discipuladora, fazedora de discípulos, porque esse é o chamado de Deus para nós, em Mateus 28, e de fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vidas sendo transformadas através de Jesus Cristo. Que eu, você, possamos ouvir a voz de Deus. Talvez Deus esteja chamando a gente para morrer para algum pecado, para alguma vaidade, para algum hábito errado ainda, porque existe um processo de santidade, e que a gente precisa se consertar diante de Deus, melhorar, evoluir, mesmo já salvos, mas às vezes a gente passa por um processo. Então Deus nos chama a ser discípulos de Jesus, né, onde a gente deixa para trás coisas que já não são mais coisas que um discípulo faz, porque a prioridade do discípulo é seguir o mestre. A promessa de Jesus permanece nas nossas vidas. Quem entregar a sua vida a Cristo, nunca a perde. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo, essa é uma primeira verdade e uma promessa que faz toda a diferença. Você uma vez salvo, sempre salvo. Nós falamos isso, né, como presbiterianos, porque é assim que nós cremos na palavra de Deus. Porque o verdadeiro salvo, ele ama a Deus, ele pratica a verdade, ele busca a Deus, ele busca comunhão com Deus, ama a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a ti mesmo. E o demais tudo é consequência, né? Perder as coisas do mundo não é tristeza. Como que Paulo falou? Porque para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, lá em Filipenses 1:21, que a gente possa falar como Paulo. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. E Deus fala aos nossos corações, venha para ser discípulo de Jesus. E o discípulo sabe que ele tem um chamado. O chamado para fazer outros discípulos e o chamado para servir, como Jesus nos ensinou a servir. Então, ninguém está fazendo favor para Deus e voluntariado aqui na igreja. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Ismael, faz favor, querido, vem cá orar por nós, e aí você já faz o final do encerramento. Antes de orar, eu gostaria de agradecer o presbítero Mazzini, em nome do conselho da nossa igreja, pela disposição de estar aqui conosco e trazer nesta noite uma palavra abençoada, uma palavra desafiadora para as nossas vidas, uma palavra que, na verdade, nós já conhecemos, mas que ela precisa ser lembrada todos os dias. Nós precisamos nos lembrar dessa palavra que ouvimos aqui hoje. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra, ó Deus, trazida aqui nesta noite, através do teu servo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor separou esse dia tão abençoado para nós, para o teu servo trazer essa mensagem importante da tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque esta palavra tocou nos nossos corações e te pedimos, ó Deus, que ela venha frutificar nas nossas vidas, todos os dias da nossa vida. Ó Pai, que possamos ser discípulos, ó Deus, todos os dias, não somente no domingo, na igreja, quando nós viemos aqui no templo, como disse o presbítero Mazzini. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Sustenta, Senhor, cada vida aqui nesta noite, cada família aqui representada, aqueles que nos ouviram, que nos acompanharam pelas redes sociais, que a tua bênção, ó Deus, esteja alcançando a cada lar, ó Pai.
fica, ó Deus, conosco nesta noite, dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso. Abençoa, Senhor, o teu servo, a sua esposa Alzimar no retorno para casa, que os teus anjos os acompanhem, ó Deus, que ele vá em paz para o seu lar, ó Deus. Abençoa-nos, Pai, mais uma vez nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, um hino, encerrando assim o nosso